Capítulo 3. Definição de objetivo. É fundamental reconhecer que todos os grandes líderes, em todas as áreas da vida e durante todos os períodos da história, alcançaram a liderança pela aplicação de suas habilidades em um objetivo principal definido. Não menos importante é observar que aqueles classificados como fracassos não têm tal objetivo, mas ficam dando voltas, como um navio sem quilha, voltando sempre de mãos vazias ao ponto de partida. Alguns desses fracassos começam com um objetivo principal definido, mas o abandonam no momento em que são surpreendidos por uma derrota temporária ou oposição ferrenha. Desistem sem saber que existe uma ilusão de sucesso tão confiável e precisa quanto as regras da matemática e sem nunca suspeitar de que a derrota temporária não é senão uma área de teste que pode se revelar uma bênção disfarçada se não for aceita como definitiva. Uma das grandes tragédias da civilização é que 98% das pessoas passam pela vida sem enxergar nada que sequer se aproxime de definição de um objetivo principal. O primeiro teste que Andrew Carnegie aplicava a todos os funcionários considerados para promoção a cargo de supervisão era determinar em que medida estavam dispostos a fazer um esforço extra. O segundo teste era determinar se tinham a mente focada em um objetivo definido, incluindo a preparação necessária para a realização do objetivo. Quando pedi minha primeira promoção a Carnegie, contou Charles M. Schwab, ele abriu um largo sorriso e respondeu: se você entrega seu coração àquilo que quer, não há nada que eu possa fazer para impedi-lo. Schwab sabia o que queria: o maior emprego sob o comando de Carnegie. E Carnegie o ajudou a chegar lá. Um fato curioso a respeito daqueles que atuam com definição de objetivo é a prontidão com que o mundo abre caminho para deixá-los passar e até os ajuda na realização das metas. Nasce uma filosofia. A história por trás da organização desta filosofia tem conotações dramáticas e se relaciona à importância que Andrew Carnegie dava à definição de objetivo. Ele havia desenvolvido uma grande indústria siderúrgica e acumulado imensa fortuna em dinheiro quando voltou seu interesse ao uso e à disposição de sua riqueza. Tendo reconhecido que a melhor porção de sua riqueza era o conhecimento com o qual havia acumulado bens materiais e sua compreensão das relações humanas, seu principal objetivo na vida passou a ser inspirar alguém a organizar uma filosofia que transmitisse seu conhecimento a todos que pudessem desejá-lo. Já idoso, Carnegie reconheceu que a tarefa requisitava os serviços de um jovem que tivesse tempo e inclinação para passar 20 anos ou mais pesquisando as causas da realização individual. Quando conheci Carnegie por mero acaso, fui entrevistá-lo para uma reportagem de revista sobre suas realizações. Ele já entrevistara mais de 250 homens que suspeitava que pudessem ter essa capacidade. O magnata estava acostumado a investigar personalidades com um olhar aguçado e deve ter se perguntado se eu poderia ter as qualidades que ele procurava havia tanto tempo, pois criou um plano engenhoso para fazer um teste. Carnegie começou contando a história de suas realizações. Depois passou a sugerir que o mundo precisava de uma filosofia prática de realização individual que permitisse ao mais humilde trabalhador acumular riquezas na quantidade e forma que desejasse. Aprofundou-se nessa ideia por 3 dias e noites, descrevendo como alguém poderia se dedicar à organização de tal filosofia. Quando a história terminou, estava pronto para aplicar o teste para determinar se havia ou não encontrado o homem com quem poderia contar para executar sua ideia. Você agora tem minha ideia de uma nova filosofia, disse ele, e quero fazer uma pergunta para a qual a resposta deve ser um simples sim ou não. A pergunta é: se eu lhe der a oportunidade de organizar a primeira filosofia de realização individual do mundo e apresentá-lo a homens que podem e vão colaborar na tarefa de organização, você quer essa oportunidade e vai levá-la à conclusão, caso lhe seja dada? Pigarrei, gaguejei por alguns segundos, depois respondi com uma frase breve, mas decidida. Sim, exclamei. Não só aceitarei a tarefa, como também a cumprirei até o M. Isso foi determinante. Era o que Carnegie estava procurando, definição de objetivo. Anos depois, soube que Carnegie segurava um cronômetro quando fez a pergunta e que me daria exatos 60 segundos para responder. Se a resposta demorasse mais,
a oferta seria retirada. A resposta de fato demorou 29 segundos. O motivo para o prazo foi explicado por Carnegie. Por experiência, descobri que quem não consegue chegar a uma decisão prontamente quando de posse de todos os fatos necessários para decidir não é alguém com quem se possa contar que sustente qualquer decisão que porventura tome. Também descobri que aqueles que tomam decisões prontamente costumam ter a capacidade para agir com definição de objetivo em outras circunstâncias. A primeira parte do teste foi cumprida com louvor, mas havia outra. Muito bem, disse Carnegie. Você tem uma das duas importantes qualidades necessárias àquele que organizará a ilusão que descrevi. Agora preciso saber se tem a segunda. Se eu lhe der a oportunidade de organizar a ilusão, está disposto a dedicar 20 anos do seu tempo, sem ser remunerado, a pesquisar as causas de sucesso e fracasso, sustentando-se por sua conta enquanto se dedica a isso? Essa pergunta foi um choque, porque eu naturalmente esperava ser subsidiado pela imensa fortuna de Carnegie. Todavia, me recuperei rapidamente e perguntei por que ele não se dispunha a pagar por um trabalho tão importante. Não é que não queira fornecer o dinheiro, respondeu Carnegie, mas é meu desejo saber se você tem uma capacidade natural para se dispor a fazer um esforço extra prestando serviço antes de tentar receber um pagamento. Depois explicou que os indivíduos mais bem-sucedidos em todas as esferas da vida eram e sempre foram aqueles que tinham o hábito de prestar mais serviço do que aquele pelo qual foram pagos. Também chamou atenção para o fato de o subsídio em dinheiro, seja a indivíduos, seja a grupos de indivíduos, muitas vezes fazer mais mal do que bem. Carnegie observou que eu estava diante de uma oportunidade que havia sido negada a mais de 250 homens, alguns deles bem mais velhos e mais experientes que eu, e terminou dizendo: se tirar o máximo proveito da oportunidade que lhe ofereci, é possível que conquiste uma riqueza tão fabulosa que faça a minha parecer minúscula, em comparação, porque essa oportunidade dá a você os meios para penetrar as mentes mais sagazes da nação, lucrar a partir das experiências de nossos maiores líderes da indústria e bem pode capacitá-lo a projetar sua influência definitivamente no mundo civilizado, enriquecendo, portanto, aqueles que ainda nem nasceram. A oportunidade foi agarrada. Eu havia recebido minha primeira aula sobre definição de objetivo e disposição para fazer um esforço extra. 20 anos mais tarde, quase no mesmo dia, a ilusão que Carnegie havia identificado como a melhor porção de suas riquezas foi concluída e apresentada ao mundo em uma edição de 8 volumes. E o homem que passou 20 anos sem pagamento? Perguntam alguns. Que compensação recebeu por esse trabalho? Seria impossível dar uma resposta completa para essa pergunta, porque ele mesmo não sabe qual o valor total dos benefícios que recebeu. Além disso, alguns desses benefícios são tão exíveis que continuarão a ajudá-lo pelo resto de sua vida. Contudo, para a satisfação daqueles que medem riquezas apenas em valores materiais, é possível armar com um livro, o resultado do conhecimento adquirido pela aplicação do princípio de fazer um esforço extra, já rendeu lucro estimado superior aos $3 milhões. O tempo real dedicado a escrever esse livro foi 4 meses. Definição de objetivo e hábito de fazer um esforço extra compõem uma força que provoca a imaginação até da pessoa menos imaginativa, embora sejam apenas 2 dos 17 princípios da realização individual. Esses 2 princípios só foram associados aqui por um propósito: indicar como os princípios desta lógica se unem como elos de uma corrente, como essa combinação leva ao desenvolvimento de poder estupendo que não pode ser alcançado pela aplicação individual de nenhum deles. O poder do objetivo definido. Vamos agora analisar o poder da definição de objetivo e os princípios psicológicos dos quais deriva o poder. Primeira premissa: o ponto de partida de toda realização é a adoção de um objetivo definido e um plano definido para a sua realização. Segunda premissa: toda realização é o resultado de um motivo ou de uma combinação de motivos, dos quais 9 são motivos básicos que governam todas as ações voluntárias. Os motivos foram previamente descritos no capítulo 1. Terceira premissa: qualquer ideia,
Plano ou objetivo dominante gravado na mente pela repetição de pensamento e dotado de emoção por um desejo ardente de sua realização é assimilado pela mente subconsciente, posto em prática assim e elevado ao seu clímax lógico por quaisquer meios naturais que possam estar disponíveis. Quarta premissa: qualquer desejo, plano ou objetivo dominante mantido na mente consciente e respaldado por absoluta fé em sua realização é absorvido e posto em prática imediatamente pela mente subconsciente. E não se tem registro conhecido de um desejo desse tipo que não tenha sido realizado. Quinta premissa: o poder de pensamento é a única coisa sobre a qual qualquer pessoa tem controle completo e inquestionável. Fato tão espantoso que denota um relacionamento próximo entre a mente humana e a mente universal da inteligência inita, sendo a fé o elo entre ambas. Sexta premissa: a mente subconsciente é o portal para a inteligência inita e responde às demandas do indivíduo na exata proporção da qualidade de sua fé. A mente subconsciente pode ser acessada pela fé e receber instruções como se fosse uma pessoa ou uma entidade completa em si mesma. Sétima premissa: um objetivo definido, respaldado por fé absoluta, é uma forma de sabedoria. E sabedoria em ação produz resultados positivos. As principais vantagens da definição de objetivo. Definição de objetivo desenvolve autossuficiência, iniciativa pessoal, imaginação, entusiasmo, autodisciplina e concentração de esforço. Todos esses pré-requisitos para a obtenção de sucesso material induz o indivíduo a programar seu tempo e planejar todas as atividades do dia a dia de forma que levem à realização de seu objetivo de vida principal. Torna o indivíduo mais alerta ao reconhecimento de oportunidades relacionadas ao objetivo principal e inspira a coragem necessária para aproveitar essas oportunidades quando elas aparecem. Definição de objetivo inspira a cooperação de outras pessoas. Prepara o caminho para o pleno exercício do estado mental conhecido como fé, tornando a mente positiva e libertando-a das limitações do medo, da dúvida e da indecisão. Fornece ao indivíduo uma consciência de sucesso, sem a qual ninguém pode alcançar sucesso duradouro em nenhuma vocação. Suplanta o hábito destrutivo da procrastinação. Por M. Leva diretamente ao desenvolvimento e à manutenção contínua da primeira das 12 riquezas, uma atitude mental positiva. Essas são as principais características, mas há muitas outras qualidades e utilidades na definição de objetivo, que está diretamente relacionada a cada uma das 12 riquezas porque estas só podem ser obtidas pela singularidade de objetivo. Compare o princípio da definição de objetivo com as 12 riquezas, uma de cada vez, e observe como é essencial para a aquisição de cada uma. Depois liste personalidades de realizações proeminentes que este país produziu e observe como cada um deles enfatizou algum objetivo principal como meta de suas iniciativas. Thomas Edison dedicou seus esforços inteiramente a invenções científicas. Andrew Carnegie se especializou na produção e venda de aço. F.W. Hort focou atenção na operação das lojas de 5 e 10 centavos. A especialidade de Philip D. Armour era embalar e distribuir carne. James J. Hill concentrou-se na construção e manutenção de um grande sistema ferroviário transcontinental. Alexander Graham Bell especializou-se em pesquisa científica relacionada ao desenvolvimento do telefone. Marshall Field administrou a maior loja varejista do mundo. Cyrus H. Curtis dedicou a vida ao desenvolvimento e à publicação da revista Saturday Evening Post. Jefferson, Washington, Lincoln, Patrick Henry e Thomas Paine dedicaram a maior parte da vida e de suas fortunas a uma luta prolongada pela liberdade de todo o povo. Homens com singularidade de propósito, todos e cada um deles. A lista pode ser ampliada até conter o nome de cada grande líder que contribuiu para o estabelecimento do estilo de vida americano como o conhecemos e do qual nos beneficiamos hoje. Como estabelecer um objetivo principal definido? O procedimento para se desenvolver um objetivo principal definido é simples, mas importante, consistindo no seguinte: escreva uma declaração completa, clara e precisa de seu objetivo principal definido de vida. Assine e a decore. Repita em voz alta pelo menos uma vez por dia todos os dias.
mais vezes se possível. Repita muitas e muitas vezes, respaldando seu objetivo com toda a sua fé na inteligência infinita. Escreva um plano claro e preciso por meio do qual pretenda começar a alcançar o objetivo principal definido. Nesse plano, estabeleça o tempo máximo permitido para a realização e descreva com precisão o que pretende dar em troca do objetivo. Lembrando que não existe uma realidade na qual se possa ter alguma coisa em troca de nada, que tudo tem um preço que deve ser pago antecipadamente de uma forma ou outra. Elabore um plano exível o suficiente para permitir mudanças sempre que se sentir inspirado a fazê-las. Lembre-se de que a inteligência infinita, que opera em todo o átomo da matéria e em todo ser vivo ou coisa inanimada, pode apresentar um plano muito superior a qualquer um que você consiga criar. Portanto, esteja preparada para reconhecer e adotar a qualquer momento qualquer plano superior que possa ser apresentado à sua mente. Mantenha seu objetivo principal e os planos para realizá-lo estritamente para si, exceto no que se refere às instruções adicionais descritas a seguir no princípio do Mastermind. Não cometa o engano de presumir que, talvez por não entender as instruções, os princípios aqui descritos não sejam sólidos. Siga as instruções ao pé da letra e de boa fé. Lembre-se de que assim estará reproduzindo o procedimento de muitos dos maiores líderes que esta nação já produziu. As instruções não exigem qualquer esforço que você não possa fazer com facilidade. Não exigem tempo ou capacidade que a pessoa comum não possa ter. Estão em completa harmonia com a lógica de todas as verdadeiras religiões. Decida agora o que você quer da vida e o que tem para dar em troca. Decida para onde vai e como vai chegar lá. Depois comece onde você está agora. Comece com quaisquer meios que estejam disponíveis para a conquista de seu objetivo. Você vai descobrir que, à medida que fizer uso desses meios, outros e melhores se revelarão. Tem sido assim com todos aqueles que o mundo reconhece como sucesso. Muitos tiveram um começo humilde, com pouco mais do que um desejo apaixonado de alcançar um objetivo definido para ajudá-los. Existe magia duradoura em um desejo desse tipo. Por M. Lembre, move-se a mão que escreve, e tendo escrito segue adiante. Nem toda a tua piedade ou saber o atrairão de volta para que risque sequer meia linha. Nem todas as lágrimas removerão uma única palavra. O ontem se foi para sempre. O amanhã jamais chegará. Mas o hoje é o amanhã do ontem ao seu alcance. O que você está fazendo a respeito? Agora vou revelar um princípio que é a pedra fundamental para o arco de todas as grandes realizações. Princípio responsável por nosso maravilhoso estilo de vida americano, nosso sistema de livre iniciativa, nossas riquezas e nossa liberdade. Mas antes vamos garantir que você sabe o que quer da vida. Ideias que levam ao sucesso começam como objetivo definido. É fato conhecido que ideias são os únicos bens que não têm valores chus. É igualmente sabido que ideias são o começo de todas as realizações. Ideias formam a base de todas as fortunas. São o ponto de partida de todas as invenções. Dominaram o ar sobre nós e a água dos oceanos ao nosso redor. Capacitaram-nos a controlar e usar as energias invisíveis do universo. Todas as ideias começam como resultado da definição de objetivo. A fonograma era só uma ideia abstrata antes de Edison organizar por meio da definição de objetivo e submetê-la à porção subconsciente do cérebro, onde foi projetada para o grande reservatório da inteligência infinita, de onde um plano execuível foi devolvido a ele. Edison traduziu o plano em uma máquina que funcionava. Esta ilusão de realização individual começou como uma ideia na mente de Andrew Carnegie. Ele respaldou sua ideia com definição de objetivo, e agora a ilusão está disponível para benefício de milhões de pessoas no mundo civilizado. Além disso, tem uma chance acima da média de se tornar uma das grandes forças de propulsão do mundo, pois é usada por um número sempre crescente de pessoas como meio para guiá-las por um mundo de histeria frenética. O grande continente norte-americano, conhecido como Novo Mundo, foi descoberto e civilizado como resultado de uma ideia nascida na mente de um humilde navegador e respaldada pela definição de objetivo. Chegou a hora em que essa ideia, nascida há mais de 400 anos,
pôde alçar nossa nação à posição de onde se tornará a mais esclarecida fronteira da civilização. Qualquer ideia mantida em mente, enfatizada, temida ou reverenciada começa imediatamente a vestir-se na mais conveniente e apropriada forma física que estiver disponível. Aquilo em que os indivíduos acreditam, aquilo que discutem e temem, seja bom ou ruim, tem uma maneira muito denida de aparecer de uma ou outra forma. Que aqueles que lutam para se libertar das limitações de pobreza e miséria não se esqueçam dessa grande verdade, porque ela se aplica tanto a um indivíduo quanto ao povo de uma nação. Autossugestão. O elo. Vamos agora voltar nossa atenção para o princípio funcional pelo qual pensamentos, ideias, planos, esperanças e objetivos colocados na mente consciente encontram o caminho para a mente subconsciente, onde são assimilados e levados à conclusão lógica por intermédio de uma lei da natureza que mais adiante descreverei. Reconhecer esse princípio e entendê-lo é reconhecer também a razão pela qual a definição de objetivo é o começo de todas as realizações. A transferência de pensamento da mente consciente para subconsciente pode ser acelerada pelo simples processo de reforço ou estímulo das vibrações de pensamento por meio de fé, do medo ou de qualquer outra emoção altamente intensificada, como entusiasmo, um desejo ardente baseado em definição de objetivo. Pensamentos respaldados pela fé têm precedência sobre todos os outros em relação à determinação e velocidade com que são transmitidos à mente subconsciente e colocados em prática. A velocidade com que o poder da fé funciona deu origem à crença de muitas pessoas de que certos fenômenos resultam de milagres. Psicólogos e cientistas não reconhecem o fenômeno chamado de milagre e afirmam que tudo o que acontece é resultado de uma causa definida, embora tal causa não possa ser explicada. De qualquer maneira, é fato conhecido que a pessoa capaz de libertar a mente de todas as limitações autoimpostas por meio da atitude mental conhecida como fé geralmente encontra solução para todos os seus problemas, seja de que natureza forem. Os psicólogos também reconhecem que a inteligência inita, embora não seja uma solucionadora automática de todos os enigmas, leva à conclusão lógica qualquer ideia, meta, propósito ou desejo claramente definidos que sejam submetidos à mente subconsciente com uma atitude de perfeita fé. Porém, a inteligência inita nunca tenta modificar, mudar ou alterar de alguma forma qualquer pensamento a ela submetido, e não se tem registro de que coloque em prática um mero desejo, ideia, pensamento ou objetivo indefinidos. Guarde essa verdade na sua cabeça e vai se descobrir de posse de poder suficiente para resolver seus problemas diários com muito menos esforço do que a maioria das pessoas dedica a se preocupar com seus problemas. As chamadas intuições frequentemente são sinais de que a inteligência inita está tentando alcançar e influenciar a mente consciente, mas você vai notar que normalmente aparecem em resposta a alguma ideia, plano, propósito, desejo ou algum medo transmitido à mente subconsciente. Todas as intuições devem ser tratadas com delicadeza e examinadas com cuidado, já que muitas vezes expressam, no todo ou em parte, informação de elevado valor para o indivíduo que as recebe. As intuições costumam aparecer horas, dias ou semanas depois de o pensamento que as inspira ter alcançado o reservatório da inteligência inita. É comum que nesse meio tempo o indivíduo esqueça o pensamento original que as inspirou. Esse é um assunto profundo sobre o qual até o mais sábio dos homens sabe muito pouco. Trata-se de um assunto que se revela apenas por meditação e pensamento. Entenda o princípio mental aqui descrito e você terá uma pista inconável sobre por que a meditação às vezes traz aquilo que o indivíduo deseja e, outras vezes, o que ele não quer. Esse tipo de atitude mental só é alcançado por meio de preparação e de autodisciplina conquistada por intermédio de uma fórmula que descrevi posteriormente. Uma das verdades mais profundas do mundo é que os assuntos humanos, sejam circunstâncias de pensamento coletivo ou individual,
moldam-se para se encaixar no padrão exato dos pensamentos. Pessoas bem-sucedidas só se tornam bem-sucedidas porque adquirem o hábito de pensar em termos de sucesso. Definição de objetivo pode e deve ocupar a mente tão completamente que não sobre tempo ou espaço para se pensar em fracasso. Outra verdade profunda é que o indivíduo que foi derrotado e se reconhece como um fracasso pode, ao reverter a posição das velas de sua mente, transformar os ventos da adversidade em um poder de igual volume que o levará em direção ao sucesso. Tal como no poema, um navio singra para o leste, o outro, para o oeste, impelidos pela mesma rajada de ar. É a posição das velas, e não o vendaval, que determina para onde vão. Para alguns que se orgulham de ser o que o mundo chama de homens de negócios práticos, cabeça fria, essa análise do princípio da definição de objetivo pode parecer abstrato ou impraticável. Existe um poder maior que o poder do pensamento consciente que muitas vezes não é perceptível pela mente nítida do ser humano. A aceitação dessa verdade é essencial para a conclusão bem-sucedida de qualquer objetivo definido baseado no desejo de grandes realizações. Os grandes filósofos de todos os tempos, de Platão e Sócrates, Emerson e os modernos, e os maiores estadistas de nosso tempo, de George Washington a Abraham Lincoln, são conhecidos por terem recorrido ao eu interior em momentos de grande emergência. Não pedimos desculpas por nossa crença de que nenhum sucesso grandioso e duradouro jamais foi alcançado ou será algum dia alcançado, exceto por aqueles que reconhecem e usam os poderes espirituais do inito, como podem ser sentidos e aos quais é possível recorrer por intermédio do eu interior. Todas as circunstâncias da vida de todos os indivíduos resultam de uma causa definida, seja ela uma circunstância que traz fracasso ou sucesso. E a maioria das circunstâncias da vida de todos nós é o resultado de causas sobre as quais se tem ou pode ter controle. Essa verdade óbvia confere importância de primeira grandeza ao princípio de definição de objetivo. Se as circunstâncias da vida de um indivíduo não são as desejadas, ele pode modificá-las mudando sua atitude mental e formando novos hábitos mais desejáveis de pensamento. Como a definição de objetivo leva ao sucesso de todos os grandes empresários que contribuíram para o desenvolvimento do nosso sistema industrial, nenhum foi mais espetacular do que Walter Chrysler. Sua história deve dar esperança a todo jovem americano que aspira a conquistar fama ou fortuna e serve de evidência do poder que se pode obter agindo com definição de objetivo. Chrysler começou como mecânico em uma oficina ferroviária de Salt Lake City, Utah. Acumulou uma poupança de pouco mais de $4.000. Que pretendia usar como um fundo para montar um negócio próprio. Procurando com diligência, concluiu que a indústria automobilística era promissora, por isso decidiu entrar no ramo. O ingresso de Chrysler na atividade foi ao mesmo tempo dramático e original. Seu primeiro passo chocou os amigos e surpreendeu os parentes, porque consistiu em investir todas as economias em um carro. Quando o automóvel chegou a Salt Lake City, ele chocou os amigos mais uma vez por desmontá-lo peça por peça, até espalhar os componentes por toda a oficina. Depois começou a remontar. Chrysler repetiu essa operação tantas vezes que alguns amigos pensaram que havia perdido o juízo. Isso porque não entendiam o objetivo. Viam o que ele estava fazendo com o automóvel, e aquilo parecia inútil e sem propósito. Mas o que não viam era o plano em formação na cabeça de Walter Chrysler. Ele estava despertando em sua mente a consciência do automóvel, saturando-a com definição de objetivo. Estava observando cuidadosamente cada detalhe do carro. Quando concluiu a tarefa de desmontar e remontar o automóvel, conhecia todos os pontos fortes e fracos. A partir dessa experiência, começou a projetar automóveis conferindo-lhes todas as qualidades do carro que tinha comprado e eliminando as falhas. Fez esse trabalho com tanto esmero que, quando os automóveis Chrysler chegaram ao mercado, se tornaram a sensação de toda a indústria automobilística. A ascensão de Walter Chrysler à fama e à fortuna foi rápida e certeira porque ele sabia onde ia antes de começar e se preparou com precisão minuciosa para a jornada. Observe aqueles que agem com definição de objetivos sempre que os encontrar e você vai se impressionar com a facilidade com que atraem a cooperação amigável de outras pessoas.
superam resistência e conseguem o que querem. Analise Walter Gisler em detalhes e observe como ele adquiriu as 12 riquezas da vida e tirou o máximo proveito delas. Gisler começou desenvolvendo a maior de todas as riquezas, uma atitude mental positiva. Isso deu-lhe um campo fértil no qual plantar e germinar a semente de seu objetivo principal denido: a fabricação de ótimos automóveis. Depois adquiriu outras riquezas uma por uma: boa saúde física, harmonia nos relacionamentos, liberdade do medo, esperança de realização, capacidade de ter fé, disponibilidade para compartilhar suas bênçãos, um trabalho que amava, mente aberta em todos os assuntos, capacidade de entender as pessoas e pureza e segurança financeira. Um dos fatores mais estranhos relacionados ao sucesso de Walter Gisler é a simplicidade com que o conquistou. Sem uma quantia significativa de capital inicial, com educação limitada, sem patrocinadores ricos para anunciar o negócio. Mas Gisler tinha uma ideia prática e suficiente iniciativa pessoal para começar a desenvolvê-la exatamente de onde estava. Tudo de que precisava para traduzir seu objetivo principal denido em realidade parecia cair em suas mãos quase por milagre, tão depressa quanto ele estava preparado para receber. Uma circunstância que não é incomum para quem age com definição de objetivo. Um objetivo de $2 milhões. Logo depois da publicação de Incandigrohish, apresentação em um volume da Ilusura da Realização Pessoal de Andrew Carnegie e editora começou a receber encomendas do livro por telégrafo de livrarias em Des Moines, Iowa, e arredores. Os pedidos solicitavam remessa imediata por correio expresso. A causa para a súbita demanda do livro permaneceu um mistério até, várias semanas mais tarde, o editor recebera uma carta de Edward P. Chase, vendedor de seguros de vida da Sun Life Assurance Company. Na carta, ele dizia: "Escrevo para expressar minha grata apreciação por seu livro Incandigrohish." Segui os conselhos ao pé da letra. O resultado foi que recebi uma ideia que resultou na venda de uma apólice de seguro no valor de $2 milhões. A maior venda individual desse tipo já realizada em Des Moines. A frase-chave na carta de Chase é: "Segui os conselhos ao pé da letra." Ele agiu com base naquela ideia com definição de objetivo. E isso o ajudou a ganhar mais dinheiro em 1 hora do que a maioria dos corretores de seguro ganha em 5 anos de esforço contínuo. Em uma frase curta, Chase contou toda a história de uma transação comercial que o elevou da categoria de corretor de seguros comum a membro da cobiçada mesa redonda de $1 milhão. Quando saiu para vender uma apólice de seguro de vida no valor de $2 milhões, Chase levou consigo uma definição de objetivo apoiada pela fé. Ao contrário do que milhões de outras pessoas talvez tenham feito, Chase não leu o livro e depois o deixou de lado com uma atitude de cinismo ou dúvida, pensando que os princípios ali descritos poderiam servir para outros, mas não para ele. Chase leu o livro com a mente aberta, em clima de expectativa, reconheceu o poder das ideias ali contidas, apropriou-se daquelas ideias e seguiu em frente com definição de objetivo. Em algum trecho do livro, a mente de Chase fez contato com a mente do autor, e esse contato acelerou sua mente de maneira tão definida e intensa que uma ideia nasceu. A ideia era vender uma apólice de seguro de vida maior do que ele já havia pensado vender. Na mesma hora a venda daquela apólice se tornou seu objetivo principal definido na vida. Ele agiu com base nesse objetivo sem hesitação ou demora. E pronto. O objetivo foi alcançado em menos de 1 hora. O indivíduo motivado por definição de objetivo e que age a partir desse objetivo com as forças espirituais de seu ser pode desar os indecisos e ultrapassá-los. Não faz diferença se ele vende seguros de vida ou abre valas. Quando fresca na mente de alguém, uma ideia definida e potente pode modificar de tal forma a bioquímica mental que assume as qualidades espirituais que não reconhecem a realidade de fracasso ou derrota. A principal fraqueza da maioria dos homens é reconhecer os obstáculos que devem superar sem reconhecer o poder espiritual à sua disposição com o qual podem remover esses obstáculos quando quiserem. O caminho para a mestria. Riquezas. As verdadeiras riquezas da vida,
aumentam na exata proporção do escopo e de extensão do benefício que trazem aqueles com quem são compartilhadas. Sei que isso é verdade porque enriqueci compartilhando. Nunca beneficiei ninguém de maneira nenhuma sem ter recebido em troca, de uma ou outra fonte, 10 vezes mais benefícios do que concedi. Uma das maiores de todas as verdades que me foram reveladas é que a maneira mais certa de resolver problemas pessoais é encontrar alguém com um problema maior e ajudar essa pessoa a resolvê-lo, usando algum método de aplicação do hábito de fazer um esforço extra. Essa é uma fórmula simples, mas tem seu charme e magia e sempre funciona. No entanto, você não pode se apropriar da fórmula pela simples aceitação do meu depoimento de sua validade. Você deve adotá-la e aplicá-la do seu jeito. Então, vai depor atestando sua validade. Você vai descobrir que muitas oportunidades o cercam, ajudando outras pessoas a encontrar o caminho. Você o encontrará para si mesmo. Você pode começar organizando um clube da parceria com os vizinhos ou colegas de trabalho, oferecendo-se para o papel de líder e professor do grupo. Aqui você vai aprender outra grande verdade, a de que a melhor maneira de se apropriar dos princípios da ilusão da realização individual é ensinando aos outros. Quando alguém começa a ensinar alguma coisa, também começa a aprender mais sobre aquilo que está ensinando. Você agora é um estudante desta ilusão, mas pode se tornar um mestre ensinando aos outros. Assim, sua compensação será garantida antecipadamente. Se você é operário da indústria, esta é a sua grande oportunidade de ajudar outras pessoas a ajustar seus relacionamentos em paz e harmonia. A solidez desta ilusão nunca foi superada, pois ela foi plenamente verificada pela experiência de indivíduos em todas as áreas da vida. A força de trabalho precisa não de agitadores, e sim de pacificadores. Também precisa de uma ilusão sólida para a orientação dos envolvidos, uma ilusão que beneficie tanto os gestores quanto os operários. Os princípios desta ilusão são perfeitamente adequados para isso. O líder trabalhista que guiar seus liderados por esta ilusão terá confiança destes e a mais plena cooperação de seus empregadores. Não é óbvio, não é promessa suficiente de recompensa para justificar a adoção desta ilusão. Uma organização de trabalhadores conduzida pelos princípios desta ilusão beneficiaria todos por ela afetados. O atrito seria substituído pela harmonia nas relações humanas. Agitadores e exploradores trabalhistas seriam automaticamente eliminados. Os fundos da organização trabalhista poderiam ser utilizados para a educação de seus membros, não para intrigas políticas. Haveria mais lucros para distribuição na forma de salários, lucros que os administradores das indústrias preferem dar aos funcionários em vez de serem obrigados a usar como fundo de defesa contra os esforços destrutivos de agitadores. Existe a necessidade de um clube da parceria em todas as indústrias. Nas maiores, há espaço para muitos desses clubes. Operários e administradores deveriam se associar, porque há um território em comum baseado em princípios com os quais todos podem concordar. E concordância que significa concordar na bancada de trabalho ou no turno. Enfatizei esse campo específico de oportunidade porque reconheço que o caos existente no relacionamento entre a administração das indústrias e os operários constitui o problema econômico número 1 desta nação. Se você ainda não adotou um objetivo principal definido na vida, aqui está uma oportunidade para isso. Você pode começar onde está, ajudando a ensinar esta ilusão àqueles que precisam dela. Chegou o momento em que não só é benéfico ao indivíduo ajudar seu vizinho a resolver problemas pessoais, mas também é imperativo que cada um de nós o faça como meio de autopreservação. Se a casa de seu vizinho estivesse pegando fogo, você se ofereceria para ajudar a apagar o incêndio, mesmo que não fosse amigo dele, porque o bom senso o faria entender que esse seria o jeito de salvar a própria casa. Ao recomendar a harmonia entre a administração das indústrias e os operários, não estou pensando apenas nos interesses dos executivos, porque reconheço que, se essa harmonia não prevalecer, logo não haverá gerência nem trabalhadores como há hoje. Já o indivíduo com uma boa ilusão de vida vai se descobrir cercado por uma abundância de oportunidades como não existia há uma década. Quem tenta progredir sem um objetivo principal definido encontrará dificuldades muito maiores do que aquelas que o homem mediano pode suplantar.
As oportunidades mais lucrativas do mundo de hoje e de amanhã irão para aqueles que se preparam para liderar na vocação escolhida. E liderança em qualquer campo de atuação requer uma sólida base filosófica. Os dias da liderança de tentativa e erro se foram para sempre. Capacitação, técnica e compreensão humana serão requisitos no mundo modificado de que agora nos aproximamos. Os capatazes e supervisores nas indústrias terão que assumir novas responsabilidades no futuro. Não só deverão ser hábeis na mecânica do trabalho, que é tão essencial para a produção eficiente, como também deverão ser hábeis na produção de harmonia entre os trabalhadores pelos quais são responsáveis. Os jovens de hoje se tornarão os líderes de nossa sociedade amanhã. O que vamos fazer com eles? Esse é um problema de primeira grandeza, e a maior parte da responsabilidade de resolvê-lo recairá sobre os ombros dos professores de escolas públicas. Menciono esses fatos óbvios como evidência de que o futuro guarda oportunidades para serviço útil como nunca vimos antes. Oportunidades nascidas da necessidade em um mundo que mudou tão rapidamente que alguns não reconhecem o escopo e a natureza das mudanças que ocorreram. Você que não tem um objetivo principal definido, faça um levantamento para descobrir onde se encaixa nesse mundo modificado. Prepare-se para novas oportunidades e tire proveito máximo delas. Objetivos de sua escolha. Se eu tivesse o privilégio de escolher, sem dúvida selecionaria para você um objetivo principal definido adequado em todos os aspectos às suas qualificações e necessidades e poderia criar um plano simples para a realização da meta. Todavia, posso ser mais útil ensinando-lhe a escolher por si. Em algum lugar ao longo do caminho, a ideia que você procura vai se revelar. Tem sido assim para a maioria dos estudantes desta lozoa. Quando a ideia aparece, você a reconhece, porque ela chega com tanta força que é impossível escapar. Pode ter certeza disso, desde que esteja realmente procurando a ideia. Uma das características imponderáveis desta lozoa é que ela inspira a criação de novas ideias. Revela a presença de oportunidades de progresso que antes passaram despercebidas e inspira a ação com base na iniciativa pessoal para agarrar essas oportunidades e tirar proveito máximo delas. Essa característica da ilusão não é resultado do acaso. Ela foi criada para produzir um efeito específico, já que é óbvio que uma oportunidade que um indivíduo cria para si uma ideia inspiradora do próprio pensamento é mais benéfica que outra tomada emprestada de terceiros. Porque o procedimento pelo qual uma pessoa cria ideias úteis leva inevitavelmente à descoberta da fonte de onde pode obter ideias adicionais quando precisar delas. Embora seja de grande benefício ter acesso à fonte da qual se pode receber a inspiração necessária para criar as próprias ideias e a autossuficiência seja um bem de valor inestimável, pode haver um momento em que o indivíduo precise se valer de recursos de outras mentes. E essa hora com certeza vai chegar àqueles que aspiram liderar nas mais altas esferas da realização pessoal. No momento, vou revelar a você como o poder pessoal pode ser obtido mediante a consolidação de muitas mentes voltadas para a realização de propósitos definidos. Foi como Andrew Carnegie promoveu o início da grande era do aço e deu à América sua maior indústria, embora não tivesse capital inicial nem muita instrução. E foi como Thomas Edison se tornou o maior inventor de todos os tempos, embora não tivesse conhecimentos de física, matemática, química, eletrônica e muitas outras matérias científicas, todas essenciais ao trabalho de inventor. Você deve ficar esperançoso por saber que falta de escolaridade, de capital inicial e de habilidade técnica não deve desanimá-lo a estabelecer como objetivo principal de vida qualquer propósito que escolha, pois esta lozoa fornece um caminho para a realização de qualquer objetivo razoável por qualquer pessoa de capacidade mediana. A única coisa que esta lozoa não pode fazer por você é escolher o seu objetivo. Contudo, uma vez que você tenha estabelecido seu objetivo, esta lozoa pode guiá-lo de modo infalível rumo à realização. Essa é uma promessa sem ressalvas. Não podemos dizer-lhe o que desejar ou quanto sucesso querer, mas podemos e vamos revelar a fórmula pela qual o sucesso pode ser alcançado. Sua maior responsabilidade agora é descobrir o que deseja na vida, para onde está indo e o que vai fazer quando chegar lá. Essa é uma responsabilidade que ninguém, além de você, pode assumir.
E é uma responsabilidade que 98% das pessoas nunca assumem. Essa é a maior razão pela qual só 2% das pessoas podem ser classificadas como bem-sucedidas. O poder do desejo ardente. Sucesso começa com definição de objetivo. Se isso parece ser excessivamente enfatizado, é por causa da característica comum da procrastinação, que inicia 98% das pessoas a passar pela vida sem nunca escolher um objetivo principal definido. Singularidade de objetivo é um bem inestimável. Inestimável porque bem poucos o têm. Todavia, é um bem do qual o indivíduo pode se apropriar instantaneamente. Escolha o que você quer da vida. Decida chegar lá sem aceitar substitutos. E pronto, você terá se apropriado de um dos bens mais valiosos disponíveis aos seres humanos. Contudo, seu desejo não deve ser apenas vontade ou esperança. Tem que ser um desejo ardente e deve se tornar um desejo obsessivo tão ferrenho que você vai se dispor a pagar qualquer preço por sua realização. O preço pode ser muito ou pode ser pouco, mas você precisa condicionar sua mente a pagar, seja qual for o custo. No momento em que escolher seu objetivo principal definido na vida, você vai observar a estranha circunstância de que meios para a conquista de tal propósito começarão imediatamente a se revelar. Oportunidades inesperadas surgirão em seu caminho. A cooperação de outras pessoas se tornará disponível, e amigos aparecerão como que em um passe de mágica. Seus medos e dúvidas começarão a desaparecer, dando lugar à autossuficiência. Para os não iniciados, isso pode parecer uma promessa fantástica, mas não para quem se livrou da indecisão e escolheu um objetivo definido na vida. Falo não só a partir da observação de outros, mas também por experiência pessoal. Me transformei de fracasso desanimador em homem bem-sucedido e com isso adquiri o direito de lhe dar a garantia do que pode esperar ao seguir o mapa fornecido por esta lozoa. Quando chegar ao momento inspirador em que escolher seu objetivo principal definido, não se deixe desanimar caso amigos e parentes mais próximos o chamem de sonhador. Lembre-se apenas de que os sonhadores têm sido os pioneiros de todo o progresso humano. Não permita que ninguém o desestimule de sonhar, mas certifique-se de respaldar seus sonhos com ação baseada em definição de objetivo. Suas chances de sucesso são tão grandes quanto as de qualquer pessoa que o precedeu. Em muitos aspectos, suas chances são maiores, porque você agora tem acesso ao conhecimento dos princípios da realização individual que milhões de indivíduos bem-sucedidos do passado tiveram que adquirir da maneira mais demorada e difícil. Ele sabia o que queria. Lloyd Collier nasceu em uma fazenda perto de Whiteville, Carolina do Norte, em uma família cuja situação financeira limitou suas chances de obter uma educação formal e obrigou a começar a ganhar o próprio sustento ainda muito jovem. No início da adolescência, ele foi acometido por uma doença que paralisou seu corpo da cintura para baixo, uma condição que teria justificado a decisão de se sentar em uma esquina qualquer com uma canequinha e um pacote de lápis. Alguns empresários em Whiteville criaram um pequeno fundo e mandaram Collier para a escola, onde ele aprendeu a consertar relógios. De volta, ele montou sua bancada de trabalho no fundo de uma lojinha, em um espaço gratuito, e começou a trabalhar como relojoeiro. Apesar da doença, Collier nunca perdeu a autoconfiança ou alegria, dois traços de personalidade que logo lhe renderam muitos amigos e todo o trabalho que conseguia fazer. Collier foi submetido à influência do livro Think and Grow Rich. Ficou tão impressionado que passou a se dedicar inteiramente à aplicação da fórmula de sucesso do famoso Andrew Carnegie, descrita no livro. O primeiro passo foi escrever seu objetivo principal definido. Ele o gravou na memória e o repetia muitas vezes por dia. Em grande parte, isso fez dele proprietário da melhor joalheria em Whiteville, marido da garota mais bonita da cidade, dono da melhor casa e pai e educador de ilhas felizes. Uma façanha e tanto para um homem que não podia contar com as pernas, que começou do zero e sem capital inicial. Mas ele conseguiu. Alcançou cada meta estabelecida em seu objetivo principal definido. Além disso, ainda era jovem o bastante para ter uma longa estrada pela frente e desfrutar de todas as merecidas bênçãos. Collier se locomove em uma cadeira de rodas e dirige o próprio carro, construído especialmente para ele,
com total autossuficiência. Sua joalheria é administrada por empregados conáveis, com a esposa no comando da contabilidade. Se você fosse à loja de Collier, ele o cumprimentaria com o entusiasmo da cadeira de rodas assim que o visse entrar. E você teria a sensação de estar na presença de um homem cuja ação física não era de maneira nenhuma uma deficiência. Lloyd Collier adotou um hábito que gente com problemas físicos menores que o dele bem poderia copiar. Todos os dias, ele faz uma prece de gratidão pelas bênçãos de que desfruta apesar da deficiência física e todos os dias ele vive e se relaciona com seus semelhantes sem buscar piedade. Em vez disso, busca a oportunidade de compartilhar algumas de suas bênçãos com os menos afortunados, certo de que só compartilhando ele pode enriquecer e multiplicar as próprias bênçãos. Em Lloyd Collier reconhecemos a principal diferença entre um homem em uma esquina com uma canequinha e um pacote de lápis e um homem que se fez independente em termos financeiros e encontrou paz de espírito. A diferença é a atitude mental. Collier descobriu a MP, atitude mental positiva, e, por meio desta, encontrou o caminho para tudo que buscava. Quando começar a sentir pena de si mesmo ou deixar a MN atitude mental negativa se instalar, faça uma visita a Whiteville, Carolina do Norte. Passe algumas horas com Lloyd Collier e você vai sair de lá repleto de AMP. Os sábios compartilham a maior parte de suas riquezas com generosidade. Porém, compartilham sua confiança com moderação e tomam muito cuidado para não a colocar no lugar errado. Quando falam de seus objetivos e planos, geralmente o fazem mais com ações do que com palavras. Os sábios ouvem muito e falam com cautela, porque sabem que sempre se pode estar prestes a aprender alguma coisa valiosa quando se está ouvindo, mas pode não se aprender nada quando se fala. A menos que seja a tolice de falar demais. Há sempre um momento apropriado para falar e um momento apropriado para permanecer em silêncio. Na dúvida sobre falar ou permanecer em silêncio, os sábios dão a si mesmos o benefício da dúvida e ficam calados. A troca de pensamentos pelo intercurso da fala é um dos meios mais importantes para se obter conhecimento útil. Criar planos para a realização do objetivo principal definido e encontrar maneiras de pôr esses planos em prática. Discussões em mesa redonda são prevalentes entre indivíduos nos mais elevados patamares de realização. Entretanto, isso é bem diferente das discussões inúteis nas quais alguns abrem sua mente para quem quiser entrar nela. Agora vou revelar um método seguro pelo qual você pode trocar ideias com outros, tendo uma razoável garantia de receber na mesma medida em que dá ou mais. Por esse método, você não só pode falar à vontade de seus planos mais caros, como também vai se beneficiar com isso. Vou revelar um importante cruzamento no qual você pode sair da estrada secundária que percorre rumo ao sucesso e pegar a estrada principal. O caminho estará claramente sinalizado para que você não se perca. O cruzamento a que me refiro é o ponto em que indivíduos dos mais elevados patamares de realização se separam de muitos dos antigos associados e condentes e se juntam a pessoas preparadas para impulsioná-los na jornada rumo às riquezas.